Vamos abrir o livro de Ruth, no capítulo 1. Amém? Nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra, e o homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe, com sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque, e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion. Eufrates, de Belém de Judá, vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth. E ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se dispôs ela com as suas noras e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Saiu, pois, ela com as suas 2 noras do lugar onde estivera, e indo elas caminhando de volta para a terra de Judá, disse-lhes Noemi: Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usaste com os que morreram e comigo. O Senhor vos dê que sejais felizes, cada uma em casa de seu marido. E beijou-as. Elas, porém, choraram em alta voz e disseram: Não, iremos contigo ao teu povo. Porém, Noemi disse: Voltai, filhas minhas. Por que ireis comigo? Tenho eu ainda no ventre filhos para que vos sejam por maridos? Tornai, filhas minhas, ide-vos embora, porque sou velha demais para ter marido. Ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e houvesse filhos, esperá-lo-íeis até que viessem a ser grandes? Abster-vos-íeis de tomardes marido? Não, filhas minhas, porque por vossa causa a mim me amarga o ter o Senhor descarregado contra mim a sua mão. Então de novo choraram em voz alta. Orfa, com um beijo, se despediu de sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Disse Noemi: Eis que tua cunhada voltou ao seu povo e aos seus deuses. Também tu, volta após a tua cunhada. Disse, porém, Ruth: Não me inste para que te deixe e me obrigue a não seguir-te, porque onde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultada. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separar de ti. Vendo, pois, Noemi de todo que estava resolvida a acompanhá-la, deixou de insistir com ela. Até aqui. Senhor Jesus, nós lemos a tua palavra e entendemos, ó Deus, que o Senhor, Pai, quer falar conosco de forma tão carinhosa e maravilhosa, Senhor, para que venhamos compreender o intuito do Senhor, ó Deus, quando muitas vezes, Senhor Jesus, nos chama para ouvir a tua palavra, a tua exortação e a tua correção. Então, ó Deus, perdoa os meus erros, os meus pecados, mas me usa como instrumento do Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Que palavra, né? Cheia de significado. Que palavra cheia de ênfase.
né, cheia de sentidos, de sentimentos, palavra cheia de desejos. Como assim, irmã? Tudo isso nesse pedaço? Não vi nada disso? Então vamos lá, né? A gente vê que... Vamos começar, né, rapidamente aqui, dando um pano de fundo do Elimeleque, que diante de uma situação de fome na terra, né, de Belém, ele era de Belém. Olha que interessante, ele era da terra de Belém. Depois ouviu Noemi que Deus, né, estava abençoando com pão a terra, né? E o que é Belém, senão a casa do pão, né? Então, a palavra do Senhor, ela é muito completa. Mas enfim, nesse momento em que existia fome em Belém e na terra, né, de Israel, Elimeleque levou sua esposa e os seus filhos. Então, nisso a gente já vê um sentimento, um cuidado da paternidade, um cuidado, né, do provedor da família, de manter a sua família, de cuidar para que a sua família não viesse a sofrer os danos da fome que estava na terra. Então, nós já vemos aqui uma ênfase muito forte nas atitudes de Elimeleque. Houve, sim, né, um momento em que eles estiveram ali e foram atendidos nas suas necessidades. Sim, até que a Bíblia não nos fala o motivo da morte de Elimeleque, mas ele veio a falecer naquela terra. Ficou a Noemi e os seus 2 filhos, que se casaram com 2 moabitas. Mais sentimentos envolvidos, mais ações envolvidas e mais consequências que viriam disso tudo. Sem saber do futuro, porque nós não temos como saber do nosso futuro, né? Os 2 também vieram a falecer. Noemi não viu outra saída para a sua vida a não ser voltar para Belém, voltar para sua casa, voltar para sua terra, voltar para o seu povo, voltar de onde ela tinha saído. A princípio, voltando com dor no seu coração, pela perda do marido, dos filhos, mas entendendo, né, que Deus ainda poderia mudar a sua condição, mudar a sua vida, restaurar a sua vida. Por isso ela voltou. Por isso ela compreendeu que o melhor a fazer seria voltar para a terra do pão. Porque ali ela seria cuidada, seria, né, suprida. E deixando assim Moabe para trás, com tudo que ficou para trás. É interessante quando a gente começa a pensar que nisso tudo, um grande sentimento, né, houve ali em Noemi. Vamos nos colocar no lugar de Noemi? O sofrimento dela, será que era pouco? A decisão dela de voltar atrás, de voltar para a sua terra, para a sua casa, será que foi uma decisão de alegria ou uma decisão de dor, de pesar, de ter perdido, né, a sua família? Mas ela não olhou para os seus sentimentos. Eu acredito que naquela época lá não era muito comum a depressão, né? Hoje, se fosse hoje, nos dias de hoje, estou em depressão, não vou dar conta, já morri ali sentado.
Não ia fazer mais nada. Ia se entregar à depressão. Noemi não olhou para a condição, não olhou para esse sentimento, mas ela olhou para aonde estaria a salvação dela. Enquanto muitos se entregam à morte, se entregam às dores, se entregam à vida, outros usam as dores como um impulso para se levantar, para crescer, para sair da sua condição. E nós precisamos aprender com isso. Nós temos muito que aprender sobre isso. Não deixar a nossa condição momentânea nos abater, tirar a nossa alegria de vida, tirar o nosso ímpeto de viver, paralisar as nossas ações, paralisar os nossos desejos. Mas não, ao invés disso, espera aí, ó, esse negócio ficou engraçado agora, espera aí que eu vou ter que mudar essa história. E como diria o pastor, partir para cima, que nem um leão feroz. Está pensando que a minha casa, meu almoço hoje vai sair de fininho? Vai sair ileso? Não, meu almoço eu vou almoçar hoje. E não se conformar, né, com a perda momentânea, com a perda daquilo que é seu. Porque muitas vezes aquilo que é nosso por direito, por conquista, nós deixamos ir embora por causa do desânimo, por causa que alguém veio falar que não é bem assim, que não vai dar certo assim, que não é legal assim. Sabe aquela uruca que vem do exterior, e nós olhamos mais para o exterior do que para o interior. Buscando apoio naquilo que é de fora. Buscando contentamento naquilo que é passageiro. Nós precisamos olhar para o interior. E Noemi olhou para o interior. Ela olhou e vislumbrou. Ela observou. Eu acredito que ela deve ter feito uma longa reflexão. Não foi assim, de um estalar de dedos, do dia para a noite. Ah, eu vou voltar. Morreu hoje, nem acabou de esfriar o corpo lá ainda. Tchau, estou indo embora. Não acredito que tenha sido assim, não. A decisão de Noemi, de partir de volta para sua casa. Creio que ela deve ter feito uma longa análise de tudo que ela poderia sofrer, tanto num lugar quanto no outro, o que ela poderia construir ou reconstruir, tanto num lugar como no outro. Creio que ela deve ter feito um planejamento, né? Ela deve ter feito uma análise de tudo que seria favorável e tudo que seria desfavorável a ela. Porque já tinha 10 anos que ela não tinha notícias da sua terra. Se aquele que poderia ajudá-lo como seu resgatador ainda estava lá, ainda existia. Se teria alguém disposto a cuidar dela. Mas ela decidiu, ela tomou uma decisão que mudou a sua história, mudou a sua vida. Essa decisão que ela tomou não foi baseada em sentimentos. Ah, não, eu vou continuar em Moabe porque meu marido e meus filhos estão enterrados aqui. Sei. Mas tem muita gente que fica preso em coisas, em pessoas. Fica preso, sabe, naquela lembrança, naquela dor.
e para de viver, para de ter alegria, para de buscar uma saída, de buscar a sua salvação, de buscar a sua vida. E nós precisamos fazer uma avaliação muito forte, muito séria sobre essas atitudes que nós vemos na Bíblia, de cada um desses personagens que nós vemos na Bíblia. Porque não são personagens imaginários ou irreais, são reais. Não são imaginários. E Noemi, entendendo toda a responsabilidade e todas as consequências que viriam sobre ela e suas noras, chegou e teve uma conversa muito séria com elas. Uma conversa muito franca, muito clara, explicando tudo para elas. Olha, eu vou voltar. Vocês não precisam ir comigo. Vocês nem devem ir comigo. A família de vocês é daqui. Os seus amigos são daqui. Vocês podem ficar, porque eu não tenho nada para oferecer para vocês. Mesmo que eu chegue lá, e encontre alguma coisa, pouco provável vai haver o conforto que vocês têm aqui. Pouco provável vai ter, os benefícios que vocês têm aqui na terra de vocês. Então, vocês precisam analisar se realmente não é melhor vocês ficarem e eu vou partir sozinho. E foi aquela choradeira, hein? Quantos sentimentos? Quantos sentimentos? Porque, afinal de contas, já fazia muitos anos que elas estavam juntas. Já havia muito tempo em que os laços, os relacionamentos familiares estavam sendo construídos. E não só isso, mas a fé e a doçura de Noemi tinha sido contagiado pelas outras. Já tinha sido abraçado pelas outras. Então houve sim a dor imediata, não é possível que eu vou perder você também. Já perdi meu sogro, perdi meu marido e agora eu vou perder a minha sogra. Porque nessa época, o habitual era as noivas vir morarem com os familiares, com os pais. E é interessante a gente saber, a gente observar que a necessidade de ajustes era tanto quanto naquele tempo como nos dias de hoje. Nós precisamos nos ajustar às pessoas, ao ambiente, aos lugares, às condições. Nós precisamos, sim, estar dispostos a abraçar o outro, abraçar essa diferença, abraçar a opinião do outro, respeitando cada um a sua opinião. Pensa bem, nós estamos falando aqui de uma família judia indo para uma cidade moabita, os filhos se casando com mulheres moabitas, mudando completamente o contexto familiar. Outros deuses, outras crenças, outras práticas, outras línguas, tudo diferente. Mas todos com respeito foram conquistando o seu espaço, conquistando o seu direito de falar, o seu direito de ser ouvido, os seus direitos de serem aceitos.
Não na força, não na violência, mas pelo Espírito de Deus. E Noemi falando, né, para elas, olha, fique aí, né, eu estou indo embora. Depois dessa primeira conversa, né, onde as duas choraram e falaram, não, nós vamos com você, não aceitamos, né, ficar sem você. Ela volta a conversar com elas. Fala, olha, não vai ser fácil. Aqui vocês estão acostumados com conforto e luxo. Lá vocês vão precisar trabalhar. Ah, é? Ah, Orfa deu um beijo em sua sogra. É interessante isso, né? Beijou Noemi. Tá, me desculpe, mas eu vou ficar. Ruth permaneceu. Ruth perseverou. Ruth não olhou para a adversidade. Ruth, né, fez uma declaração maravilhosa. Aonde você for, eu vou. O povo que você, né, onde você estiver, Deus vai ser o meu povo, teu povo vai ser o meu povo, teu Deus vai ser meu Deus, aonde você morrer, eu vou morrer também. Que lindo isso. Será que Ruth não pensou nas consequências? Será que Ruth não pensou que poderia ser uma vida muito difícil? Uma vida muito árdua, de ter que trabalhar para sustentar a sogra dela? Será que ela não olhou para todas as dificuldades que ela poderia enfrentar para manter a sua palavra? Eu creio que sim. Creio que ela deve ter feito uma longa análise também. Devo ir ou devo ficar? Mas o coração dela estava em Deus. O coração dela estava, né, já solidificado, não empedrado, mas a fé já estava estruturada em seu coração. A fé, né, o desejo de conhecer cada vez mais desse Deus que tinha dado tanta força, tanto cuidado com a vida de Noemi, fez com que Ruth se apegasse cada vez mais a Noemi e a Deus. E as nossas atitudes hoje, com as pessoas que estão ao nosso redor? Será que nós estamos passando essa mesma mensagem que Noemi passou para as suas noras? Ou melhor, com certeza ela passou para as duas, mas uma absorveu. A outra, lógico, que sentiu gratidão. E Deus me traz aqui agora, nesse intervalo aqui, esse momento, né, um paralelo com aquela parábola das 10 virgens. É interessante, né? Vamos lembrar que lá nas 10 virgens que estavam ali esperando pelo noivo para ir para as bodas, nós temos 5 que eram prudentes e 5 que não eram prudentes. Assim como nós temos aqui uma que desejou estar e a outra que não desejou estar. Não seguir, não abraçar, não se entregar de corpo, de alma, de entendimento, de toda a sua força, de todo o teu coração. A Bíblia tem muitos paralelos. Se nós observarmos a vida de reis, aqueles que obedecem e aqueles que não obedecem a Deus.
aqueles que são bem-sucedidos pela sua obediência a Deus e aqueles que não são por causa da desobediência a Deus. E nós precisamos, realmente observar tudo isso para a nossa vida. Porque as oportunidades, as escolhas estão postas diante de nós. As escolhas que nós precisamos fazer, não uma escolha momentânea, cheia de sentimento ou de ressentimento. Porque, vamos lá, Noemi, Ruth, órfã, poderiam ter acusado a Deus de ter matado seus maridos. E ficarem revoltados e falar, eu não quero mais saber desse Deus. Mas não, se apegaram à consolação de Deus. E perseveraram no amor de Deus. Ao invés de virar as costas para Deus. Como muitos a gente vê hoje fazendo. Muitos. Ah, não. Deus pisou na bola. Deus não fez o que eu queria. Deus não me deu o que eu esperava. Deus, Deus, sinto muito. Fui. Nós precisamos, fazer como essas mulheres. Nós podemos ver aqui que são mulheres. Aliás, esse livro de Ruth, ele é tido como um livro de mulheres, de estudo de mulheres. Mas não, nós precisamos observar que Boaz também faz parte desse livro. Boaz tem um papel fundamental, importantíssimo, como resgatador, É interessante se a gente depois ler em casa todo o livro, é um livro curtinho, são 4, 5 capítulos só. 4 capítulos. É um livro curtinho. É interessante a gente ver as atitudes de Boaz. As atitudes de Boaz que mostram, que provam, que ele tinha, assim, dentro do seu coração, a redenção. Tinha dentro do seu coração o resgate, o amor. Ele tipifica Jesus, que é o nosso resgatador, que é o nosso salvador. E assim Boaz agiu com Ruth e Noemi. Ele não olhou para ele, não olhou para as circunstâncias. Ele não olhou para Ruth ser uma moabita, uma estrangeira. Ele olhou para o caráter dela. Ele olhou para todas as suas qualidades. O resto não tem problema. Ela ser uma moabita, uma estrangeira, não é o maior problema. E não era mesmo. E Deus vem mostrar isso para a gente, que Ele não está preocupado em ser uma estrangeira, em ser uma pessoa fora do seu povo escolhido. Ele olha para o nosso coração. Ele olha para cada um de nós, não pelos nossos sentimentos, não pela nossa condição de vida, se a gente é rico, se a gente é pobre, se é estudado, se não tem estudo, se tem condição, se tem sabedoria, se não tem. Não, Ele nos chama para a sua graça, Ele nos chama para a sua delícia, as suas delícias, tudo aquilo que Ele nos serve dia após dia. Os banquetes que o Senhor nos oferece dia após dia, na sua comunhão, na sua presença, através da sua palavra, através da oração.
Tudo isso para Deus tem um especial valor. Se a gente for olhar aqui, esse beijo que Orfa deu na sua sogra, tem algum valor? Não. Foi difícil? Não. Custou caro? Não. Foi muito fácil virar as costas. É muito fácil virar as costas. É muito fácil eu fazer birrinha para Deus e virar as costas. Ah, não, uma hora dá certo. Ah, não, agora eu estou cansado, depois eu vou. Depois eu recupero. Vamos observar nesse paralelo lá com a parábola das 10 virgens, que 5 tinham, todas elas tinham lâmpada, mas 5 tinham o óleo reserva. Então vem a outra, né, as outras 5, e diz assim: me dê do seu óleo. Não, eu não vou dar do meu óleo. E fica essa pergunta para nós. Tem como nós darmos da porção do Espírito Santo que está em nós para alguém? Tem como nós tirarmos um pedaço da nossa salvação para entregar para alguém? Tem como nós morrermos pelo pecado de alguém? Não. Cada um precisa buscar por si. Buscar por si. Assim como essas 5 virgens tiveram que sair no meio da noite para procurar alguém que tivesse o óleo e foram esquecidas, deixadas para trás, não puderam entrar na cerimônia do casamento. Né? Diz lá, lê a passagem depois, que elas batem. E vem o noivo e fala, para trás de mim, que eu não conheço vocês. Orfa também ficou para trás. Orfa também foi esquecida. Orfa não teve os registros das bênçãos de Deus na sua vida. Ruth, sim. Ruth enfrentou grandes desafios. Mas é tão lindo quando a gente olha, né, para a vida dela e vê Boaz, que tipifica Cristo, chamando ela de filha, e lança as suas cobertas sobre ela, ou seja, a recebe debaixo do seu cuidado. E na nossa vida também se faz assim. Quando entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus, quando colocamos a nossa confiança nele, e somos convidados para entrar nessa boda do Cordeiro, nessa boda de casamento, nós precisamos saber que nós vamos ter que tomar decisões pensadas. Sentimentos vai ter de sobra para a gente tomar a decisão errada. Sentimento vai nos cercar sempre, para que a gente tome decisões que vão frustrar os planos de Deus na nossa vida. Mas se nós estivermos pensando
com a razão, pensando, né, racionalizando e tomando decisões diante da verdade de Deus, diante do poder, da graça, da força de Deus, nós seremos bem-sucedidos em tudo. E teremos, sim, o nosso nome escrito no livro da vida. Ruth não teve o nome dela gravado só na história, a história de Ruth com Noemi. Não, o nome dela ficou gravado na genealogia de Jesus. O nome dela ficou gravado no livro da vida. O nome dela está escrito no céu. E é isso que nós precisamos cuidar da nossa vida, que o nosso nome esteja escrito no céu. Isso é que tem valor e importância para Deus. Que a gente não apague o nosso nome do livro da vida por conta de picuinha, por conta de momentos e sentimentos que são passageiros. Pode até estar doendo, pode até estar trazendo, né, grande dor sobre as nossas vidas. Nós podemos sim passar por momentos muito difíceis, de muita confusão, aparente confusão, porque nós não conseguimos enxergar o que está por trás. Nós só enxergamos, né, o que está mal a um palmo do nosso nariz. Não baseie os seus sentimentos para viver a sua fé. Não baseie no seu momento para definir os seus caminhos com Jesus Cristo. Se Ele tem te chamado para essa graça, abrace essa graça. Se Ele tem te chamado para a obra, abrace essa obra. Se Ele tem te chamado para a vida eterna, não olhe para trás. Não olhe para o mundo, não olhe para o externo. Buscai as coisas que são do alto. Porque elas é que vão nos alimentar verdadeiramente. Elas é que vão nos manter firmes, inabaláveis, até o dia que o Senhor vier nos buscar. Ele vai vir buscar sentimento? Não. Ele vai vir buscar atitudes de fé. Atitudes que revelam a sua verdade. Atitudes que mostram quem nós somos em Cristo Jesus. As atitudes que mostram Cristo Jesus em nós. Assim como o nosso amigo Paulo fala, né? Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. São essas atitudes. Quando Jesus fala, quando eu voltar, acharei fé na terra. Que fé que ele está falando? Sentimento? Não, ele está falando de ação. Ele está falando de ação, de atitude. Atitude cristã. Vida cristã. Ele está falando de amor. Amor por ele e amor pelo próximo. Assim como nós, né, queremos acreditar que amamos a nós mesmos. Nós precisamos nos amar para poder amar a Deus. Nós precisamos compreender as nossas limitações e saber que o Senhor é conosco. O Senhor nos dá além daquilo que nós precisamos para servi-lo. Ah, Ele me escolheu, não sei por que Deus me escolheu, eu não sei fazer nada, eu tenho vergonha, eu não entendo. Se dispõe a fazer e Ele vai te capacitar. Sentado no banco, olhando, esperando acontecer, não vai acontecer nada. Mas fazendo,
Ele fará, Ele aperfeiçoará. E Ele vai nos moldando cada dia mais para a sua obra. Amém? Então vamos nos lembrar, né, que uma coisa é amar os caminhos de Deus, mas outra coisa é se comprometer nos caminhos de Deus. Eu tenho compromisso de vir na igreja. Eu tenho compromisso de orar pelo meu irmão. Eu tenho compromisso de estar tal dia, tal hora, em tal lugar. Eu tenho compromisso de orar e ler a Bíblia todos os dias. Mas eu preciso estar comprometido com a cruz de Cristo. Comprometido com a salvação de almas. Comprometido com a minha palavra. Comprometido com a palavra que sai da minha boca. E honrar a Deus com tudo aquilo que eu sou e que eu tenho. Amém? Essa é a palavra do Senhor para nós hoje. Glória a Deus. Senhor Jesus, nós queremos te dar graças. Queremos, ó Deus, mais uma vez, ó Deus, exaltar o teu santo nome, porque o Senhor Jesus é muito além daquilo que nós podemos imaginar, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre a vida de quem amamos, sobre todas as coisas que nós temos, ó Deus, que o Senhor tem nos emprestado para viver. Sim, Jesus, o Senhor tem colocado, Pai, abundante amor, Pai, abundante provisão, Senhor, sobre as nossas vidas. O Senhor tem colocado, Pai, oportunidades únicas de servirmos ao Senhor com alegria. E podemos, ó Deus, testemunhar dos teus grandes feitos. Porque tudo que o Senhor faz é grande, é perfeito, é bom, é justo. E nós, Senhor Jesus, só temos, Pai, que agradecer ao Senhor com o nosso coração, com as nossas mãos estendidas, com o nosso culto racional, ó Deus, com os nossos joelhos dobrados, Pai, levando o Senhor Jesus, a comunhão do Senhor, todas as nossas petições. Obrigado, ó Deus, porque no teu altar, Senhor, nós podemos deixar, Senhor Jesus, todos os nossos sentimentos, sejam eles bons, sejam eles ruins, nós podemos deixar os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos, sabendo, ó Deus, que para cada um o Senhor vai olhar de uma forma especial, vai olhar de uma forma, ó Deus, sem nos condenar por isso, e nos vai ajudar, ó Deus, a encontrar um sentido real, um propósito verdadeiro e puro para cada uma das situações em que nós enfrentamos dia após dia. Sim, Jesus, por isso nós podemos deixar no teu altar tudo aquilo, Pai, que nos tira, Senhor, da comunhão com o Senhor, que nos faz, ó Deus, ficar com fome, Pai, do pão do céu, que é o Senhor Jesus. Com fome, ó Deus, da tua consolação. Com fome, ó Deus, da tua justiça. Sim, Jesus, o Senhor faz justiça àqueles que amam o Senhor e que se dobram ao Senhor. Sim, Pai, que se convertem ao Senhor. Sim, Jesus, nós te agradecemos, porque nós temos, Pai, a convicção de que a nossa fé não é vã e que o Senhor, Deus, cumprirá cabalmente cada uma das tuas palavras, Senhor, que foram, Senhor, ditas a nosso respeito, Senhor, enquanto
somos viventes nessa terra. Senhor, eu agradeço ao Senhor por tudo quanto o Senhor é e tudo quanto o Senhor faz. Em nome de Jesus. Nos leva para casa em paz e em segurança. Nos leva, Senhor, para um descanso restaurador nessa noite. E nos abençoa, Deus, com a tua doce presença ao abrirmos os nossos olhos. Prepara um dia maravilhoso, ó Deus, um final de semana, Pai, sem igual, sem limites, ó Deus, da tua alegria. É o que nós oramos, em nome de Jesus. Que a graça e a paz do nosso Deus, do nosso Senhor Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo estejam perpetuamente em nosso meio. Nós dizemos? Amém. Glória a Deus.